Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domenica Mendes e este é o Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. No episódio de hoje eu recebo o Sr. Basso e nossos amigos Caio Lourenço e Guaxa para continuarmos nossa cobertura sobre a franquia Velozes e Furiosos. Agora chegou a vez de falarmos sobre Mais Velozes, Mais Furiosos, seus pontos altos e baixos, curiosidades de produção e, claro, sermos bastante honestos sobre o que achamos da franquia até aqui. Que vamos lembrar, né, gente? Quando ele foi lançado, a gente nem sabia que ia ser uma franquia. A gente só esperava um filme solo, depois veio uma continuação, e aí veio um terceiro, e aí não parou nunca mais, e a gente tá aqui agora. No final do episódio, nós também trazemos dicas bem legais de animes, mangás, séries, podcasts e filmaços imperdíveis para você curtir até o nosso próximo episódio. Então, bota o cinto de segurança e acelera aí. Bora ouvir? Velozes e Furiosos foi um sucesso de bilheteria. Custando 38 milhões, arrecadou cerca de 208 milhões de dólares e, como era esperado, isso gerou um segundo filme, chamado Mais Velozes, Mais Furiosos. O segundo filme foi lançado 2 anos depois do primeiro, mas para quem esperava mais de Toretto, Letty e Mia, foi uma verdadeira surpresa, porque o segundo filme não traz esses personagens. Mais Velozes, Mais Furiosos continua a franquia de sucesso de carros envenenados e criminosos, retornando com o nosso amado policial corrupto Brian O'Connell, correndo com seu possante pelas ruas noturnas de Miami, apostando muitos rachas e mais uma vez sendo convocado para uma missão policial também infiltrado. Mas ele não está sozinho nessa. Ao lado dele, seu amigo de infância, Roman Pierce. E se no episódio 369 aqui do Perdidos na Estante nós criticamos muito a falta de roteiro do primeiro filme, a gente tem que reconhecer uma coisa: Mais Velozes, Mais Furiosos consertou isso. E aí, rapazes, família, o que vocês têm a dizer sobre o segundo filme da franquia? Consertou é uma palavra forte, são aspas fortes. Assim, esse filme pelo menos tem algum roteiro. É um bom roteiro? Não. Trocaram o roteiro pelo Vin Diesel. Foi uma boa troca? Não foi. Eu já tinha preparado aqui meu pedido de desculpas, então assim, quem escutou meus comentários do primeiro Velozes e Furiosos, sim, eu reclamo que o filme não tem roteiro, e esse eu acho que tem roteiro. E eu acho que isso é um erro. É um erro imenso. Porque tentaram criar história, construir vilão e fazer outras coisas, mas não era isso que eu queria. Eu queria amor pelos carros. E aqui, carros são apenas instrumentos. Tentaram consertar. Porque ele deixou o Toretto fugir. Porque, porra, ele tinha um amigo que foi preso quando ele era policial. Ok. Então vocês gostaram bastante do segundo filme, né? Que bom. Não, eu admito que eu tava esperando nada do filme. Eu adorei por isso, assim, porque ele me entregou mais do que eu esperava. Qualquer é mais do que zero, né? Eu só lembrava de ser um filme sem o elenco original, né? Só voltando o Paul Walker, né, o Brian, e que o Brian voltava sendo o Toretto, né? Ele não é mais o policial, embora ele volte a trabalhar pra polícia durante o filme. Ele agora é o cara do racha, que tem o seu carro com o volante do lado errado no início do filme. Que, por sinal, é o carro do Paul Walker, aquele primeiro carro azul, é dele. Ele montou aquele carro porque ele realmente gosta de carro. Tanto que, infelizmente, ele veio a falecer num carro a 200 por hora, né? Sim. Foi uma perda bem... pra mim, bem complicada.
complicada, porque eu conheço o Paul Walker de outros carnavais, assim. Tem um filme de Natal que eu gosto muito, que chama Anjos de Vidro, que ele faz par com a Penélope Cruz. E aí, na verdade, o meu primeiro apego, assim, com o Paul Walker foi do Anjos de Vidro, depois veio, né, a franquia do Velozes e Furiosos. Então, quando ele faleceu, pra mim foi, nossa, foi muito chocante, assim, eu fiquei muito triste no dia, foi muito assustador. Mas isso que vocês estão comentando do Mais Velozes e Mais Furiosos, essa questão de que, agora tem roteiro e não tem mais só aquela correria louca, né, racha daqui, racha dali, não sei o que. Cara, eu me lembro que quando o filme saiu, muita gente reclamou disso também, sabe? Que imaginava que o segundo filme ia pra outro lugar. E muita gente não gosta do segundo filme. Inclusive, a gente saiu falando do episódio que o segundo não era tão bom. Mas ele não é ruim, entendeu? Tem isso também. Eu não achei ele tão ruim revendo. A memória que fica é que todo mundo esperava o Toretto, né? Todo mundo queria o Vin Diesel de volta, o nosso bandido favorito. E a própria... o resto do elenco, né? A Mia, como é que era o nome do personagem da Michelle Rodrigues? Leti. A Leti. A gente esperava essas pessoas de volta. E no fim, o único personagem que volta é o Paul Walker, né? É o Brian. O Vin Diesel chegou, a gente comentou isso no episódio passado, ofereceram, tipo, 20 milhões de dólares pro Vin Diesel fazer esse filme. Ele leu o roteiro, sendo que ele aprovou do primeiro filme. O do segundo filme ele não gostou e ele foi fazer a Batalha de Riddick, que é o filme do coração do Bassa, né? E ele fez uma escolha de ator, né? Vou fazer o filme que eu gosto e não vou fazer esse filme. Eles reescreveram e pra ter o parceiro, eles trouxeram, né? Que eu acho uma boa edição. Eu acho o Roman Pierce, né? O Gibson lá, o ator, eu acho que ele consegue ser um bom par. Ele não tem aquela tensão romântica com o Brian que a gente tem no primeiro filme, mas eu acho que eles são uma boa dupla, assim, fica... no final eles se ajudando e tal, e um volta pelo outro. Eu gostei da dinâmica dos dois. É que é uma dinâmica de buddy cop, assim, né? Tipo, de filme de dupla, né? Não é um filme mais de amor como é o primeiro filme. Isso. Então, ele é um pouco diferente. Muito me assusta a questão toda do pessoal falar tanto do Vin Diesel, porque, assim, claramente o personagem do Paul Walker, né, o O'Brien, ele é o protagonista, né? Tipo, ele é o protagonista do primeiro filme. A ideia é que ele fosse aqui. Por isso até que, imagino eu, que substituíram todo mundo, porque, assim, cara, a galera lá do Vin Diesel é aquela galera. E tentaram dar uma reformulada, né, se você pensar bem, assim, né? Porque tem aquele cara lá que faz o Tej lá, né, tipo, o cara que organiza as corridas, ele tem muito aquele tom, assim, meio de malemolência, né, meio de gingado, assim, do Vin Diesel, assim, parece muito ele, aquela menina, né, a Suki, que tenta ficar ali também no coisa, fica meio no papel meio que da Leti, né, o pessoal tenta substituir os papéis, né, os lugares ali que foram deixados vagos pela equipe do Vin Diesel, né, do primeiro filme ali, pra tentar dar uma ideia meio de replicar novamente. Olha, a gente precisa trazer esses aliados ali do O'Brien, pessoas que façam aquelas funções que a gente tinha antes e vai colocar esse pessoal aqui. E a função mulherão ficou pra Eva Mendes nesse filme. Que puta que me pariu, né? Meu Deus do céu, essa mulher é um monumento, né? A Mônica Fuentes. É absurdo, assim. O que gerou muita discussão entre eu com a Domênica, porque a gente falou, cara, pra onde foi a Eva Mendes? Porque ela tinha feito uma caralhada de filmes. Eu me lembro, ela tinha feito aquele filme que eu acho que, assim, ele não é bom, mas eu acho que ele foi ousado pra época dele, que ele quis mudar alguma coisa, que foi o Spirit, né, que foi uma tentativa de fazer outras coisas, mas ela tava fazendo Reach, Conselheiro Amoroso, ela fez um monte de outros filmes, assim, ela foi fazendo. Ela fez Motoqueiro Fantasma. Ela fez Motoqueiro Fantasma, cara. Tipo, cara, assim, ela tava... Eu sei que não são filmes bons, mas são filmes grandes, né, que tipo, tinha muito dinheiro, muito investimento, ela não tava fazendo pontinha em filme B. De repente ela desapareceu e a gente descobriu que ela desapareceu porque ela casou com o Ryan Gosling. Nossa, eu não sabia disso. Ela casou com quem? Ela tem um Ken, gente. Ela casou, ela tem 2 filhas com ele, né? Acho que a Ana Esmeralda, eu acho que é o nome. E ela fez um acordo com ele do tipo, olha, eu vou largar a carreira de atriz e vou ficar em casa cuidando das crianças.
e nosso relacionamento não quero que esteja nos holofotes. Ela é casada com ele, sei lá, tipo, há 12 anos. Eu falei, meu Deus. A mesma fala que eu usei no programa passado, eu repito aqui. O sonho de todo profissional é se aposentar. Então. Aí, no caso, a Eva Mendes fez, mas assim, cara, a Eva Mendes, assim, meu Deus do céu. Tem aquela cena que ela está na beira da piscina de biquíni, que eu olho e falo assim, meio ofensivo, né, gente? É ofensivo, sabe? Tipo, verdade, não tinham, assim, as pessoas não poderiam ser tão bonitas, sabe? Eu acho que tá errado, assim, né? Tinha que ter um limite, né, pra beleza, assim. Deu? Onde é que tá o limite da beleza? Ela tá eu sei que ela faz uma espetáculo. ponta rápida em um dos filmes futuros. Acho que é no do Brasil, inclusive. Mas aí, pro resto da franquia, foi só aqui. E essa ponta que ela vai fazer um dia. E é engraçado que, porque assim, a gente falando da questão do roteiro do filme, a galera não gostou. Eu acho estranho porque assim, e talvez seja esse o problema, né? Mas que pra mim funcionou, que foi que deram um motivo pros carros. O cara precisava de corredores, o cara precisava de gente que fosse fazer entregas pra ele, porque o cara tava movimentando cargas, né, muito valiosas e precisava de pessoas profissionais pra isso. E é engraçado isso, né? Igual o Caio falou, o erro do filme foi ter roteiro. Eu falei assim, poxa, e acho que pra muita gente foi isso, né? Assim, não, eu só queria carros correndo sem motivo. Não há necessidade de. Não precisa ter. O motivo diminui o filme. Então, eu sinto que no primeiro filme você tem a sensação que aquele pessoal, eles são apaixonados com carro. E aí você tem o roubo de TV com VHS embutido. É só uma desculpa pra ter mais uma ceninha de ação, mas o negócio do pessoal é carro. Tipo, eles amam carro, o Paul Walker lá, ele ama o Vin Diesel e é isso. O segundo filme, você tem, né, uma historinha ali do um vilão. Você tem uma motivação e assim, convenhamos, existe algum contrato que Velozes e Furiosos, a justificativa tem que ter alguma lógica, porque assim, o cara fala, eu preciso de pilotos e eu preciso de gente pra correr, pra não sei o quê. E aí, na hora que você vai ver pra que ele precisava de gente, pra pegar um dinheiro que tava dentro de uma parede, numa casa, que ele poderia muito bem transportar esse dinheiro tranquilamente. Todo dia o cara pega um pouquinho e leva, não, mas ele precisava dos pilotos ali, dos melhores pilotos que vão chamar muita atenção, porque eles vão correr loucamente pela cidade. Inclusive, né, o processo seletivo deles é esse, chamar a atenção da polícia, porque é todo mundo correndo e quebrando lei de trânsito. Então, ele vai contratar a pessoa que já tá fichada. A galera que ama carro neste filme é o Paul Walker e aquela galera que ele corre no começo e que faz aquela cena final maravilhosa do monte de carro saindo de tudo que é buraco pra enrolar a polícia. Né? Sim. Assim, o O'Brien tem um carisma gigantesco, né? Ela convenceu um monte de gente a fazer uma ação contra a polícia sem ganhar nada em troca. Não, eu acho assim, prazer de fazer e tá todo mundo ali junto, né? Ao mesmo tempo, assim, cara, a gente aqui sofre pra conseguir arrumar um final de semana que dá pra reunir 4 pessoas pra jogar RPG, e o Paul Walker tava com 120 pessoas no mesmo dia, no mesmo horário pra ficar. Assim, o cara tem carisma. Eu entendi que eles não pretendiam entregar dinheiro nenhum e que eles iam roubar aquela grana e iam pagar aquela galera. Eles só decidem ir até o dinheiro quando eles descobrem que a policial infiltrada, que a Mônica, ela tá com o bandido. Senão eles iam vazar com a grana e acabou a história. E é nada, eles tinham oportunidade no final de vazar com a grana, o Rome volta lá e devolve metade do dinheiro que eles tinham roubado pro cara, sabe? E entrega pra ele. Mas ele guarda alguma coisa, né? Ele faz... Vamos limpar nossa ficha. Então, né? Mas, poxa, o cara entrega 3 milhões e pega 20 mil, né? Não paga nem as multas. Se ele tivesse achado esse dinheiro na rua, a recompensa oficial de 5% era maior, entendeu? Sabe? Então... eu sempre entendi essa cena final mais como a galera tirando um coco da cara da polícia, sabe? Porque ali é a cena de ação mesmo, né? São os corredores correndo. Mas não tem nada, assim, no filme que indica que, nossa, eles iam dividir a grana, mesmo porque eles não podem falar que eles estavam transportando dinheiro, né? Senão tinha uma galera ali que ia roubar deles na hora, né? Tranquilamente, assim, mas deita eles no chão fácil. Eu acho uma cena mais bizarra é o racha de revezamento, que é uma categoria criada especificamente pra aquela cena. Sim, e que, de novo, né? Contra todas as chances, não há nenhum motivo pra ele poder ganhar. O Rome aparentemente não é um bom motorista.
também. E nem, né, mas deu tudo certo. Os caras conseguem roubar. Então. O Vin Diesel com seu instinto suicida, né? Que ia bater o carro só pra não dar o gostinho pro outro. Conseguiu salvar o dia. Pois é. Já que vocês estão falando tanto dessa questão de roteiro e tudo mais, eu me lembro que no episódio que a gente gravou sobre o primeiro filme, a gente falou bastante como o final do O'Brien entregando o carro pro Toretto não fazia muito sentido, né? Embora o filme justifique aquela questão de que ele tava devendo um carro de 10 segundos pro cara e ele pagou a dívida. Só que fica estranho. E que ele era apaixonado pelo Vin Diesel, né? Também. Tem isso. Eu acho que a principal motivo é a paixão. A gente faz loucuras por amor. É verdade. Sim, os últimos românticos. Só que nesse filme tem uma cena que explica ali, né, o porquê que ele fez isso, que é quando o Roman tá conversando com ele naquela ponte, e aí ele acaba, né, se justificando pro Roman, falando que ele sente muito porque ele não conseguiu impedir a prisão do Roman quando ele entrou pra polícia e tudo mais. E aí o Roman pergunta pra ele, cara, é por isso que você liberou aquele cara? Então é uma referência direta, né, ao Toretto, pra também ninguém falar, ai, nossa, o Toretto nem existe mais na franquia, o O'Brien esqueceu ele, e aí... O O'Brien esqueceu ele. O O'Brien esqueceu ele. Não, e aí, o O'Brien esqueceu a irmã do Toretto. Total, essa sim. Essa foi completamente No quebra-sol tem uma foto do Toretto, assim, se baixar o quebra-sol tem a fotinho do Toretto ali. Agora, da irmã do Toretto, não lembro nem o nome. Só que aí nessa cena, o O'Brien assume que sim, né, que é por um peso na consciência, talvez, que ele tem por não ter impedido a prisão do Roman, que ele libera o Toretto. E é uma justificativa que o segundo filme traz para aquele final que muita gente questionou, inclusive a gente bateu bastante nessa tecla. E aí, vocês acham que colou essa desculpa? Faz sentido pra vocês? É melhor que nada, né? Mas, assim, a gente já tinha aceito que era do primeiro filme. Eles tentaram remendar, a gente ok, pelo menos na minha opinião. E assim, por mais que a gente tenha pegado bastante no pé sobre essa coisa no final que não faz sentido nenhuma mesmo ali, é uma coisa assim que não tem muito como consertar, né? Porque o cara quis falar assim, olha, depois de anos e anos que aconteceu aquilo ali, sei lá, 3, 4 anos, eu sei que tinha acontecido aquele negócio, eu decido liberar um cara sozinho por conta aqui do nada, porque ele me lembra um antigo amigo meu que eu não fiz isso por ele. Sendo que quando ele explica ali, ele tava trabalhando na polícia há 3 semanas, se eu não me engano, quando o Roman é pego. E ele nem sabia que o Roman tava... Ele nem sabia da batida. Não é aquele esquema da coisa assim, olha, eu sei que vai acontecer, eu não posso falar nada pra não denunciar minha posição, então, poxa, eu manquei. Não... O Roman ele não tinha muito o que fazer pra impedir, ele não tinha nem muito poder, nem muita condição pra isso. É aquelas típicas falhas que tem que ser muito bem calculada que quando vai ser criada no roteiro pra ser uma situação que ninguém tem culpa, mas o cara se culpa por algum motivo só pra mostrar que ele é um cara muito bonzinho. Mas eu entendi muito um lance que tem os dois, porque os dois claramente eles eram muito amigos, e aí você tem um que foi totalmente pro lado do crime, e você tem o outro que, cara, vira casaca, né? Vira polícia. Então acho que tem mais a ver com isso, né? Tanto que a cena que ele reencontra o Roman quando ele vai lá convocá-lo para esse trabalho, os dois se pegam justamente por causa disso, né? Cara, sabe? Você foi pro outro lado. Mas o Roman não pega ele por conta de que ele virou policial. Ele pega ele porque ele acha que o O'Brien ele foi preso por causa do O'Brien. Ele culpa o O'Brien por ter sido preso. Ele fala assim, olha, você... Que, por exemplo, como se o O'Brien pudesse ter feito alguma coisa, ter dado uma dica pra ele, ter impedido ou ter livrado a cara dele, entendeu? Quer dizer, que o O'Brien podia ter salvado ele de alguma forma. Ele culpa o O'Brien pela prisão. Ele não culpa o O'Brien por ter virado a casaca e ter ido pra outro lugar. O que é estranho porque ele fica ressentido pelo O'Brien por ter virado a casaca pra ser policial, mas ele fica também bolado com a Eva Mendes porque ela teria virado a casaca pra ser bandida. Tipo, o Roman, né, ele é um cara muito leal, né? Você não importa se você é policial ou bandido, você tem que manter aquilo que você é desde o início. Você não tem que manter a sua honra, né? Você tem que manter a sua honra. Quem é bonzinho, quem é do mal, né? Não pode... Qualquer corrupção pra qualquer um dos lados, pro lado bom, pro lado ruim, ele desaprova. É isso aí.
E pra quem não terminou de assistir toda a franquia, que é uma franquia bem longa, né, gente? Inclusive tem um filme aí a mais em pré-produção, para minha alegria e do Guaxa. Exato. O Roman Pierce, ele se torna um personagem recorrente a partir do 5º filme. E ele segue em todos os filmes depois, então ele volta. Então pra quem gostou do Roman, tem bastante Roman. Pra quem não gostou, vai sofrer, porque é isso. Cara, depois do 5, ele fica direto, porque o último que eu assisti Ele foi fica. o 5, que foi no Ele fica no Rio de direto, Janeiro. ele fica direto, inclusive ele fica no Supercharged, não sei como é que veio pra cá a tradução, que é o filme de 2015. Vou tentar descobrir depois, não sei, mas ele continua. Ele fica um personagem recorrentíssimo, assim. Inclusive chega uma hora na franquia que a sensação que dá é que eles começam a pegar todos os personagens mais cativantes pra manter, sabe? O que é comum, né? Vira Marvel o negócio. A partir do 5º filme é Marvel, assim. É família. É família. Vocês vão notar isso. Exatamente, não é Marvel, tá, Guaxa? É família. E assim, ó, o 3º filme não tem Paul Walker. Se a gente tava reclamando que não tem o elenco do 1º filme, o 3º... Há participações, não vou dar spoilers, mas o filme é sobre outras pessoas do outro lado do mundo, inclusive, né? Literalmente. É interessante que pra esse filme, o diretor é um cara que já ganhou o Oscar, né? O John Singleton. Ele gostou do 1º filme e daí ele disse, quero dirigir o 2º. Ele foi dirigir o 2º. Mas isso é bom ter um Oscar, né? Pode chegar lá e falar, eu quero dirigir um Velozes e Furiosos 2 aí, porque eu gostei do 1º. E daí deixar e apesar de um Oscar, eu achei que a direção dele é bem mais sem graça do que a do 1º, viu? As cenas de corrida, muito 3Dzinho lá, assim, eu gostava do 1º filme, você tem o Paul Walker de olho roxo, por causa da iluminação que eles usam. Tinha aquele nitro 3D muito legal. E tinha aquele que o nerdzinho monta no computador, o carro, né, com a tecnologia que se tinha naquela época. Aí você vê o nitro explodindo e tal. E esse eu achei que, sei lá, tipo, eu sinto que o 1º filme tem mais identidade do que o 2º em termos de direção. O 2º filme, apesar dos carros legais, eu acho que ele tá mais pro filme, né? Igual o Basso comentou aí, né? Um filme, assim, de duplinha de policial e tal. Tem os momentos que tem um carro, aí te lembra que é Velozes e Furiosos, mas eu acho que ele não tem a estética e a identidade que o 1º tem, que eu acho que é muito forte, né? Que virou essa coisa toda. Você acha, Caio, que tá faltando alma no filme? Tá faltando amor no filme. Tá amor faltando pelos molho. carros, amor pelo seu criminoso. Esse tipo de coisa, eu acho que falta. Eu acho que o 2º filme, eles tentam fazer um filme muito pautado na realidade, sabe? Então ele não tem muitos efeitos especiais mesmo, né? A gente não vê muita coisa. Pra falar que não tem nada, assim, de referência do 1º filme, tem os carros, obviamente, tem aquela abertura que o Paul Walker, ele sai correndo com aquele carro com a luz neon, né, azul. Que eu repito, é o carro dele. Exato. Na vida real. Exato. E aí é muito interessante, né? Que essa foi o link que eles deram. Mas depois, eu acho também, Caio, que esse filme ele tem menos ação, né? Ele tem menos corrida, sabe? A trilha sonora também eu senti que não era tão marcante assim como a trilha sonora do 1º filme, mas eu acho que pra quem achou o 1º muito viajado, esse 2º ele coloca a franquia num outro patamar. Depois eles vão começar a viajar de outras maneiras, né? A partir do 5º filme. Rumo ao espaço. Rumo ao espaço, exatamente. E eu vou trazer uma curiosidade aqui, já que eu comentei, né, do personagem Roman Pierce, que ele faz vários e vários filmes da franquia. Um outro personagem que também é bastante carismático é o Tej, que ele é interpretado pelo rapper Lucrades. E ele retorna também nos filmes 5, que é o Operação Rio, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. O papel foi originalmente oferecido para o rapper, acho que é Ja Rule que fala, não sei. Mas ele recusou o papel. Ele leu e falou, não quero fazer isso não. E aí, quando o Lucrades aceitou o papel, ele lançou também junto com o filme a música Act a Fool, que é uma das músicas mais conhecidas da franquia. No clipe da música, aparecem várias cenas e cenários de mais
mais Velozes e Mais Furiosos, além de grande parte do elenco, inclusive o Paul Walker tá nesse clipe também. A Eva Mendes também. Pois é, lindíssimos os dois. E o clipe, pra quem quiser assistir, tá disponível aí no YouTube, é super fácil de achar, e pra quem gosta de Velozes e Furiosos, quando começar a tocar música, você vai reconhecer, porque ela realmente ficou bastante marcante. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa bem rapidinho e a gente já volta. Não saia daí. Meninos, a gente comentou um pouquinho lá atrás sobre a chegada da Eva Mendes, né, com a Mônica, e a gente também tem a corredora Suki, e no episódio sobre o primeiro filme, nós falamos bastante sobre como o papel das mulheres lá não fazia sentido nenhum e só reforçava alguns estereótipos bastante machistas. Só que nesse filme, essas duas mulheres, elas têm papéis completamente também foi muito forte, mas elas têm papéis diferentes. E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que o filme deu uma equilibrada ao criar personagens femininas mais empoderadas do que a Letty e a Mia. Faz sentido, não faz? Vocês acham que é só mais do mesmo? Eu acho legal, assim, o final do filme, já entregando o final do filme, a mocinha, embora tenha sido salva, eles não salvam ela, né? Eles jogam um carro dentro de um barco, mas na hora de resgatar ela já tá solta. Então ela se virou, né? Sem eles, talvez ela conseguisse se virar também. Eu não sei se... Eu acho que deram uma suavizada no apelo ali de mulherio no segundo filme. Nesse mais Velozes Mais Furiosos. Apesar que ainda tem cena de tapa na bunda de mulher, né? Tipo, tá nossa, muito tapa na bunda, né? Cara, o Verone... Nossa, a Eva Mendes passa ao lado dele, ele mete a mão na bunda dela, cara. É impressionante. Eu acho que tentaram começar a dar uma convertida nisso, porque eu acho que foi... assim, exagerado, absurdo no primeiro, tanto que colocaram a Suki, tem uma certa rixa com o corredor ali no começo, que também fica muito menosprezando ela por ser mulher, ela vai lá e vence o cara, né, e ganha isso, mas assim, ainda assim eu acho que, tem uma cena dela que é muito boa da Suki, que ela tá desenhando o carro, e você fala, cara, que legal, tá mostrando que ela é artista, mas assim, a cena dá uma focada, tipo, porque ela tá com uma saia xadrez minúscula, com as pernas abertas, no coisa que eu falo assim, gente, que bagulho assim, é muito, sabe? Assim, meu irmão, não precisava, sabe? Tipo, tá ok, né? Não tá nada ergonômico isso aí, né? Ai, essa lombar, menina. Cara, é um negócio assim, eu acho que ainda assim, não sei se corrige muito, tá? Eu acho que há alguma melhora, mas assim, muito longe ainda do que seria aceitável. Apesar do, como o Gacho falou, que tem a Eva Mendes no final se salvando, ela é basicamente a Lady in Stress, o filme todo, né? Que o Paul Walker, no final das contas, né, o O'Brien, ele entra muito nessa pra tentar salvar ela, porque ela, obviamente, ela vai se ferrar na mão daquele cara, porque aquele cara quer algo com ela que ela não vai poder dar, né? Então, não sei. E assim, a Eva Mendes nesse filme, ela me passa total energia de Bond Girl. Assim... sim! Tanto da estética, tanto dessa coisa, né? De você não sabe se você pode confiar nela ou não. Mas aí ela é interesse amoroso do protagonista. E, assim, ela me passa muito essa vibe. Eu assisti, na hora que eu olhei pra ela, eu falei, nossa, tá parecendo tipo James Bond, assim. Total, né? O cara tem que seduzir... Entre muitas aspas, o cara quase tem que seduzir ela pra que ela ajude ele contra o vilão que ela está aliada no momento, né? Assim, eu gostei muito da Suki, inclusive fiquei triste porque a Domênica falou que quem vai voltar é o Ted, e não a Suki. Volta. Porque ela o carro dela era maneiro e tinha uma coisa diferente da Michelle Rodrigues, né? Porque a Michelle Rodrigues a gente não vê tanto. Tipo, fala que ela corre, fala que não sei o quê. E aí no primeiro filme a gente não tem isso, né? E aí no segundo a gente tem a Suki participando ali e tudo. É uma coisa meio...
tudo bem que é 2000 e pouco, né? Mas é uma coisa assim, vamos aqui colocar este cara que fala que as mulheres não sabem correr. Aí ela vai ganhar dele, porque olha só, esse cara ele não teve coragem de pular a ponte. Aí ela ganha dele. Mas assim, ela ganha dele, mas ela perde o Paul Walker, né? Então, eu acho que o filme, eu senti que manteve, até porque, né, a gente tem 2 mulheres no filme, tipo, elas acabam sendo... É o padrão, né? São 2 mulheres pro filme, a gente temos que ver como é que vai ser no terceiro. E elas são cada uma tem um parzinho, inclusive, né? Então, tão complicado. Mas eu acho que tá na média, tô curioso pro terceiro. Até porque esse filme não tem nenhum padrão de roteirista e de diretor, o pessoal roda mais do que técnico de futebol. Sim. Não, esse filme tinha 2 roteiros, né? Eles tinham um roteiro que, caso o Vin Diesel aceitasse, era um roteiro, Vin Diesel não aceitando, é esse que eles filmaram. Mas foi escrito 2 roteiros, talvez eles tenham caprichado mais no segundo, inclusive. E essa atriz que faz a Suki, quem for se lembrar dela também, ela faz a Miho no Sin City, a Cidade do Pecado. Né, que é aquela... Nossa, que verdade. também tem... que tá com uma... Lá no grupo das mulheres que estão naquele distrito lá de Bordel, que ela tem uma katana, que ela acaba cortando a garganta lá do Rafael, né? Tipo, que é aquele tira que... Benício Del Toro, que faz, eu acho, o personagem. Aí ela faz também Mas ela fez pouquíssima coisa. Ela é modelo, né? Ela faz muito... Ela trabalha muito como modelo. Sim. O filme é a segunda profissão dela. É lindíssimo. E ela também parou de atuar em 2018. Casou também? Não. Não sei, aí já... Cara, eu tô muito conformado com a informação da coisa, cara, da Eva Mendes, que ela parou a carreira de atuação pra ser mãe. O que eu li da Suki é que ela já tinha uma família com grana, né? Tipo, o pai dela era campeão olímpico, alguma coisa assim. E ela, com 13 anos, entrou no mundo da moda e se saiu muito bem como modelo, né? Então, a profissão dela mesmo ganhou prêmios e tal, foi morar em Londres. A profissão dela é modelo e volta e meia ela faz um filme que ela acha um roteiro legal. Tipo esse. Rapaz. Não, eu vou fazer questão de ler a mini biografia dela do IMDb. Nascida em Nova York, mas criada na Califórnia, Devon Aoki conhece bem o estilo de vida dos ricos e famosos. Seu pai é ex-lutador olímpico e magnata dos restaurantes de Benihana. Rock Aoki e sua mãe é Pamela Wilburger, designer de joias. Devon tem ascendência japonesa de seu pai e alemã e inglesa de sua mãe. Começou a modelar aos 13 anos, no mesmo ano que sua madrinha apresentou a lenda da moda. Kate Moss. Ela só é afilhada da Kate Moss, gente, só. Ela agora é o rosto da Lancôme e é uma das maiores ganhadoras da sua agência Woman. Muito bom. Tá. Então o pai não é campeão olímpico. É que existe um tipo de luta olímpica, ok. Eu não sei, Guaxa. Você tá fazendo perguntas muito difíceis, muito complicadas. Não, eu tinha lido quando vi o filme, né? E agora eu tô relendo aqui, tô vendo que eu só me confundi. Muito bem. E eu vou trazer, então, uma outra curiosidade agora a respeito da própria Devon Aoki, que é a Suki, né? Como nós estamos falando, porque, assim como Michelle Rodrigues, ela também não sabia dirigir quando assinou o contrato de Mais Velozes e Mais Furiosos. Caramba, e aí ela aprendeu na produção do filme e ao descobrir isso, eu fiquei perguntando pra mim mesma quantas vezes mais isso vai acontecer nessa franquia. Então a minha sugestão é que vocês façam as suas apostas, não com dinheiro, porque isso aqui não é bet, mas no melhor estilo esportivo, se intrometendo na vida de atrizes e atores, fica aí a dúvida. E agora a gente faz uma breve pausa e a gente já retorna. Gente, agora a gente chega naquele momento gostosinho do episódio que é pra falar os pontos altíssimos. Dei uma exagerada, vocês acham? Não, ponto altíssimo. O filme tem pontos altíssimos. Então, por favor, Guaxa, quais são os pontos altíssimos de Mais Velozes e Mais Furiosos, além de chamar Too Fast, Too Furious e pro Brasil vir Mais Velozes e Mais Furiosos? Eu achei isso muito bom. Mais Velozes, Mais Furiosos, menos Vin Diesel. Exato. Porra, eu acho maravilhoso, embora o filme todo seja mais pé no chão, aspas, a parte que eles estão correndo, perseguindo um barco, e o amigo do Brian fala pra ele, o Roman, né? Tu não vai fazer isso. E ele simplesmente acha uma rampa, sabe sei lá onde, e pula acertando o barco. Porra, isso aqui é um gostinho do que está por vir nesta franquia. Só quero dizer que em
Duro de Matar 4, o nosso amigo Bruce Willis já fez isso e ele derrubou um avião, tá? Com o carro. Mas ele não foi pro espaço, tá? Mas ele, pelo menos, quando derruba o avião com o carro, ele tem a maravilhosa frase de efeitos que quando o pessoal pergunta pra ele por que você fez isso, ele responde, porque eu estava sem balas. Assim, um filme de 2007, tá? 4 anos depois desta obra que estamos citando aqui. Olha aí. É um copião. Horrível Duro de Matar 4, é muito ruim. Que é o que tem o Kevin Smith, não é? Eu não sei se ele tem o Kevin Smith, mas ele tem o Timothy Olyphant, que é o queridinho da Domênica. Sim. Ai, te amo, Timothy, me liga. Ele tem, acho que o Kevin Smith morando no porão da mãe. Eu lembro de algo assim. Ah, sim, é que é o hacker que eles vão procurar, porque é todo a respeito do pessoal da tecnologia. E nós estamos de novo indo falar sobre outro filme no meio Eu adorei, porque o ponto altíssimo do filme é vocês falando de outro filme. Não, ponto altíssimo. Não. Usar um carro para acertar um barco em fuga. Maravilhoso. Um iate, muito bem. Tem outras cenas, mas deixo para meus colegas de banca. Caio, traga pra gente uma outra cena, você que gostou bastante do filme. Não, o meu ponto alto pro filme, eu gostei muito do personagem do Roman. Eu acho ele totalmente pirado e aleatório, o personagem, assim, o cara maluco das ideias. E acho que ele tá no Velozes e Furiosos errado. Então talvez ele esteja em algum certo, porque do 5 pra frente vocês falam que é loucura, eu nunca assisti. Parei no 2 e talvez ele tenha alguma sorte. Outro ponto alto que eu acho, também no filme errado, acho que eles fizeram um vilão aterrorizante, um vilão tenso, e eu acho um vilão pesado demais pro que eu esperava de Velozes e Furiosos, porque aquela cena do rato lá, meu amigo, cara, aquilo é coisa de Sons of Anarchy. Inclusive com o ator de Sons of Anarchy lá, que é o cara que, aquele policial que recebe o rato na barriga, também tá em Sons of Anarchy. Então, é outro tom, né? É outro filme. É bem bizarro mesmo. Eu também ia comentar sobre essa cena, que eu achei ela muito fora de lugar. E eu achei que esse cara depois, tanto que assim, reassistindo agora, eu já sabia qual era o final, né? Mas eu fiquei... Aí pra mim, sabendo qual era o final, ficou muito pior essa cena, porque eu me lembro quando eu assisti a primeira, eu falei, cara, como é que vai ser o fim desse cara? Porque... Poxa, se isso tá na metade do filme, eu tô esperando algo pior pro final, né? Pensando na questão que os filmes escalam, né, conforme vai passando, eu falei, se essa cena tá na metade, o que esse cara vai fazer depois? E eu fiquei assim, com medo. Tanto que eu achei que eu tinha muita certeza quando eu assisti a primeira vez, que eu falei, cara, aquele chefe do O'Brien que tava com ele no primeiro filme que ele volta agora, e até tem um momento que ele ajuda o O'Brien e tudo mais, eu fiquei muito pensando que... Falei, cara, eu acho que esse cara vai morrer, né? O próximo passo do vilão é matar alguém próximo do O'Brien. Eu fiquei, vai ser esse chefe dele que voltou aí, né? Ou o pai do Dexter, não sei, né? Apesar que o pai do Dexter também é qualquer coisa nesse filme. Mas, assim, eu fiquei muito assim no filme. Falei assim, poxa, pra onde é que vai? E no final das contas, o cara, assim, virou um bundão depois, né? Porque... Foi um tal só de dar ordem e depois receber tapa na cara, né? Não teve muito mais depois. Fizeram uma grande apresentação e você fala, meu Deus, que isso? É Velozes e Furiosos? Esse vilão aqui? Porque o cara, de né? James Bond. Agora que você falou da Eva Mendes Bond Girl, esse cara parecia um vilão do James Bond. Só faltou o capanga dele ter algum tipo de deficiência ou desfiguração, alguma coisa assim. Ele era todo, né? Todo, tipo, aquele tom, assim, ele chegava perto da Mônica, você já fala, nossa, esse cara vai matar ela e tal. E aí tem a coisa do rato, ele todo frio, assim. E aí eu achei até que o filme ia pra outro caminho, mas aí depois eles mudaram de ideia, alguém falou, não, tá muito pesado. E aí voltou ao normal. Uhum. Eu acho que a comparação que vocês fizeram com o James Bond é muito boa, porque na verdade, no fim das contas, ele é um criminoso muito, muito rico, um provável magnata, branco, e aí ele paga para pessoas criminosas cometerem crimes para ele, né? E se você não obedece, assim, não chega a ser um... Cara, assim, se fosse um pouquinho pro lado, ele poderia ser um mafioso, assim, sabe? Mas ele é um vilão que eu acho, realmente, vocês têm razão, acho que eles pegam muito pesado, e essa cena do rato mesmo, gente, é muito
muito angustiante, né? E ela destoa bastante do filme. E tudo isso a gente sabe que é pra testar, na verdade, a Mônica, né? E passar um recado também pro O'Connell e pro... E ele parecia, pela apresentação dele até anterior, o quanto que o Caio também falou sobre a tensão que fica toda vez que ele chega perto da Mônica, da Eva Mendes. Você vê que a ideia era que era pra passar que ele é um cara perigoso e ele é um cara sádico. Sim. E aí você esperava que o final viesse, pelo menos eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava que o final viesse mais pesado, e de repente o pessoal acho que abandona isso, e aí fiquei muito pensando, falei assim, cara, né, o que aconteceu aí, né, algo se perdeu aí no meio do caminho que não sei muito pra onde foi. Cara, eu não sei se perdeu. Eu acho que o final volta a colocar que esse filme faz parte da franquia de Velozes e Furiosos, sabe? São corredores com carros mega envenenados que vão vencer o vilão no final. É isso, e é isso que eles fazem, né? Aquela cena da ponte que o Guaxa comenta... Na verdade, é sobre isso, né? Se eles não tivessem chegado com o carro lá e não tivessem atirado nele e tudo mais, a gente não sabe o que aconteceria com a Mônica, sabe? A gente não sabe o que o Verone faria, mas com certeza o Verone faria coisas muito piores do que colocar um rato dentro de um balde pra morder ela, sabe? Então, eu acho que no final, de uma maneira meio orgânica, talvez, o que o filme tenta mostrar é que esses corredores, eles conseguem vencer, né? Que eles são, afinal de contas, os heróis do negócio. Porque o primeiro filme também coloca isso, né? Os corredores, por mais que eles sejam criminosos, eles são os good guys, né? Do filme. Sim. Talvez por isso que tentaram mostrar um cara muito pior pra tentar passar a ideia de, tipo, olha, lembre-se que esses criminosos aqui são criminosos família, bem bacana, não é uns sádicos malucos igual esse cara aqui, sabe? Esse cara aqui é um criminoso de verdade. Esse pessoal é só uma galera meio que tentaram fazer Piratas do Caribe, né? Que são só pessoas que gostam muito de liberdade e são um pouco contra as regras. Apesar que eles saqueiam, matam e fazem o caralho a quatro, mas eles são gente boa. Né? Exato. Tanto que essa cena do rato, eu não lembrava dela. Quando eu fui reassistir o filme, tipo, eu tinha realmente apagado essa cena. E eu lembrava da piada de ele chegando com os carros o O'Brien e o Roman chegando com os carros todo colorido e os capangas perguntando, vocês ganharam esses carros numa caixa de sucrilho? Tipo, eu lembrava dessa piada e não lembrava do rato. Na minha cabeça, era um filme completamente mais leve. Pois é. Eu também tinha me esquecido da cena do rato. Eu fiquei meio, gente... Nossa, calma aí, né? E eu também acho, assim, o final do próprio detetive, que é torturado, um final que fica estranho, assim, sabe? Porque eu achei que ficou muito confuso. Ele ajudou ou não ajudou? Sabe? Eu fico meio... pra mim não ficou muito claro, assim. Enfim, achei mal construído o final do personagem em si. É que ele ajuda depois lá no final tentando criar uma pequena janela pro cara, mandando o pessoal investigar uma outra parte, quando ele tá conduzindo, mas é que no final das contas não importa, porque como por conta da Mônica e do pessoal todo do O'Brien, tudo já sabiam disso, o pessoal já tava ligado e já tinha preparado isso, mas também não importava muito, porque no final das contas o cara também já sabia que ela tinha, o vilão sabia que ela tava meio que comunada, então ele também passa uma informação falsa. Então, assim, eu enganei você, que enganou o outro, que enganou o cara, mas eu já sabia que você tinha me enganado, então eu enganei. É bem confuso mesmo. E a minha cena que eu tinha destacado, realmente, acho que a cena forte, assim, era a cena do rato mesmo, assim. Eu acho que foi o que mais me impactou e me lembrou do filme. Eu concordo com o Caio, e eu acho que isso muda muito pra mim, pelo menos no filme 3, que no filme, esse filme, o pessoal corre, mas eu não sinto que são cenas fodas de perseguição. Né? Eu acho que tem algum problema de montagem, algum problema de construção ali da cena, que sei lá, pra mim a cena final de perseguição da polícia era pra ser memorável, inclusive colocam aquele dispositivo lá de ferrar tudo com a parte eletrônica lá dos carros, né? Que ele coloca aquele gancho que a polícia atira, que era pra ser alguma coisa, né? O dispositivo eletromagnético lá. Isso, era pra ser uma cena grande de perseguição, que era pra ser, só que assim, ou a cena dos rachas que o Guaxa comentou, que é o racha de revezamento, né, corrida de revezamento de racha, foi criado pra esse filme, que era pra ser alguma coisa mais emocional, assim, emocionante, mas
é tanto foco, tanto close, tanto, né, foca no olho, na troca de marcha, no pedal, no 3D do coisa. E aí você olha e você fala, gente, não me deu. Engraçado que no desafio de Tóquio, sim, porque que tem o grande esquema lá dos drifts e tudo mais. Eu acho que lá me parece que mostra muito mais perícia da galera com o carro. Me passa muito mais essa sensação de que, cara, esses caras fazem acrobacias com o carro, sabe? Eles são ótimos motoristas do que esse filme 2, entendeu? Sim, sim. Eu gosto muito da cena que vocês já comentaram lá no começo, /meio do episódio, que é o início dessa cena final, que é quando sai, né, as caminhonetes grandes, empurram os carros da polícia, e aí tem aquela cena que é ampla, né, que é filmada de cima, e saem todos aqueles carros, e vira aquele fuzuê, e eles estão, né, no meio deles, que é o porquê que eles precisam de 2 carros. Uhum. Cara, eu acho aquela cena muito bonita, e eu acho que ela constrói um tom de surpresa que é pra preparar pra esse final mesmo, sabe? Então me parece uma abertura bem grandiosa. Depois eu acho também que dá uma amornada, que é essa cena da polícia e tudo mais, que era pra gente ficar super tenso, super preocupado, e na verdade não rola tanto. Mas aí, né, enfim, não sei também se é direção, se é montagem, não sei o que aconteceu, mas essa cena de cima eu acho muito bom, e uma coisa que pra mim se destaca muito em Mais Velozes e Mais Furiosos, que não tem tanto no primeiro filme, é o humor. E eu acho que esse humor vem justamente, né, do Roman. Cara, o Roman, ele é muito engraçado. Ele tenta ser um cachorro louco, mas ele nunca será o... Ai, meu Deus, me ajuda. Como é que chama o personagem lá do... Wolfgang, obrigada. Ele nunca será o Wolfgang. Wolfgang é o cachorro louco supremo. Exato, ele nunca será, mas ele tem essa malemolência, e ele é muito engraçado, né? Então ele tá o tempo todo ali provocando o Brian. Tem até uma cena que ele tá pilotando, eu não me lembro quem que tá do lado dele, do Brian, né, no carro. É a Mônica. E aí ele para, ele fala, ele tá dirigindo olhando pra você, né? Tá, ele aprendeu comigo, cara. É isso, né? Ele fica a gagzinha de quando eles vão pegar o prêmio lá na corrida de entrevista de emprego, que ele estoura o vidro e o O'Brien olha pra ele e fala assim, mano, tipo, tava aberta a porta, tá ligado? Sabe? Né? Sim. Sabe? É muito olhando pra você assim, mano, não precisa disso, sabe? Não, muito showman. A sacada que podia ser imitada por alguns ex-brasileiros aí, que é a casa dele é móvel, ele estaciona do lado do lugar que ele pode andar de carro lá dentro. Porque ele tá de tornozeleira, né? Maravilhoso. E você tem razão, Dô. Tem muito humor e muito humor por causa do Romy mesmo ali. Ele fica muito de... Ele tem muita gag que ele fica fazendo, né? De... Tá sempre comendo, aí fala e tá sempre zoando o pessoal ali do lado. Quando eles estão... No final, que eles estão com aqueles 2 capangas do vilão, ele também fica tirando sarro com o maluco toda hora, né? Fica zoando ele, né? Fica cria apelidinho pra todo mundo, né? Ele tá sempre como uma espécie mesmo de alívio cômico. Ele tá ali. Isso vai se expandir. Ele vai tirando onda, né? Não, pra bem ou pra mal, isso vai definir os personagens na franquia. É isso. E o Tyrese é um cara muito carismático, né? Então eu acho que encaixou muito bem também. Ao contrário do Paul Walker, né, cara? Que assim, o Paul Walker ele era muito bonito. Puta que me pariu. Mas assim, carisma dele era, né? Cara, mas aí eu acho que é um personagem. Cara, mas eu acho que... tipo, né? Não, mas o Brian, ele é aquele... Cara, ele é aquele moleque que foi criado pela família rica e que anda de sapatênis, que quer pagar de bandido. Sabe? Então, porra, o carisma negativo. Mas nossa, cara, eu concordo muito, assim, o Brian, pra mim, ele sempre foi um personagem muito esquisito no Velozes e Furiosos. Enquanto a gente tem o Vin Diesel, né, como Toretto, a gente tem o Tyrese como o Roman, assim, eu acho que o O'Brien, ele é o clássico protagonista que precisa de vários e vários e vários coadjuvantes bons pra segurar ele, sabe? Mesmo ele super dirigindo bem nesse
esse filme, eu olhei e falei, tá, sabe? Tanto que em vários momentos você tá vendo os outros personagens rindo, tirando sarro, mas o Paul Walker, ele tá só dando risada, né? Ele só tá indo na onda do pessoal, ele só tá ali acompanhando. Assim, ele não consegue zoar junto, não consegue criar alguma cena ali engraçada, alguma coisa junto. Ele é realmente o coxinha que tá ali, né, só acompanhando a galera bacana que decidiu andar com ele no recreio. Ele tá tentando se enturmar, o pobre do menino, né? O Brian tá sempre um pouquinho mais, ele chega enturmar. com o skate debaixo do braço, o boné virado pra trás, né? Escutando Charlie Brown, é isso aí. Só faltou uns esquema desse, assim. Gente, pra fechar esse episódio, assistir Mais Velozes, Mais Furiosos, deu vontade de assistir ao terceiro filme? Olha, se fudeu, porque não tem nada a ver nem com o primeiro, nem com o segundo. Então, sim, né? Justo. Tanto que a gente vai ver o terceiro, mas se a gente fosse assistir na ordem cronológica, no sentido da história, ele tinha que ser visto lá pra frente. Porque o 4, 5, 6, acho que até o 7, se passam antes do 3. Ah, você tá me zoando. Não, é isso mesmo. Cronologicamente, o desafio em Tóquio acontece, sei lá, 10 anos no futuro, entendeu? Isso. Meu Ok. Deus. Eu fiquei com vontade de assistir o terceiro, mas por quê? Porque eu vi o primeiro, aí eu vi o segundo tem nada a ver com o primeiro, aí eu quero saber o que eles vão fazer com o terceiro filme, porque eu sei que não vai ter nada a ver um com o outro. Então Não eles tem estão nada a ver. mantendo meu interesse nessa franquia, porque eu quero saber o que eles vão arrumar. Não é nem tipo assim, nossa, eu quero muito ver porque eu adorei os filmes e eu quero ver o próximo que vai ser maravilhoso. Eu quero saber qual que é da vez que eles vão colar o selo Velozes e Furiosos e o que eles pretendem fazer. O Eu negócio acho tá muito ficando engraçado que a gente sabe que não foi isso, porque as pessoas não quiseram, né, continuar no filme, né, como o Guaxa já trouxe aí do Vin Diesel e tudo mais, mas se a gente não tivesse essas informações, parecia muito que quem que é o produtor falou assim, olha, eu quero fazer uma franquia que não fica dependendo dos protagonistas, então a gente vai fazer filmes de diretores diferentes, com propostas diferentes, com esquemas diferentes, a não ser que mantenha a ideia dos carros. Mas sei lá, fazer o primeiro desse de bombocismo do bom bandido, o segundo buddy cop, o terceiro é outro esquema, e com outros atores, com outra direção. Poderia até imaginar que era proposital, a gente sabe que não foi, mas poderia imaginar que é proposital numa ideia de vamos fazer uma franquia aqui que não fica dependendo uma antologia dessas outras coisas. Isso, meio no esquema meio antológico, que aí a gente não fica preso com ninguém. E não deu certo, e depois eles se prendem com o Vin Diesel, e o Vin Diesel casa, né, forçado com esse filme, tal qual, sei lá, a rúcula com tomate seco em 2010, né, que tudo tinha que levar a isso. Não, ele é o herói que depois de ter negado a aventura, ele volta. Nossa, cara, não, nem um pouco, mas tudo bem. Eu vou trazer pra vocês aqui a confirmação da ordem cronológica da franquia de Velozes e Furiosos, né? Começa com Velozes e Furiosos, aí vem esse segundo que a gente tá falando hoje, que é Mais Velozes, Mais Furiosos. Aí vem o 4, o 5, o 6, aí vem o Desafio em Tóquio, 7, 8, o Hobbs e Shaw, o 9 e o 10. Hobbs e Shaw é o do Statham e do Momoa? Isso. Não, é o não do... é do Momoa, do The Rock. O The Rock, The ok. Rock. É o The Rock. outro mal, isso. Que os Então dois, ele é- o ego do Vin Diesel e do The Rock juntos não couberam no mesmo lugar, tá ligado? Porra, Então, o The Rock tem um... Eu sou muito fã do The Rock, mas ele é uma pessoa complicada. Se entra o The Rock, o Edward Norton, o Vin Diesel num restaurante, o cara pergunta, mesa pra 27? Né? Porque Não, tá porra. a quantidade de egos deles. E tem um ponto da franquia que tem esses dois, mais o Statham, e existem regras sobre quem pode brigar com quem e quem vai vencer. É um negócio bem maluco. O The Rock mesmo, ele tem no contrato dele que ele não pode perder. Ele não pode ser ele não pode ser o vilão, e se ele for o vilão, ele não pode perder. É uma luta Cavaleiro Zodíaco, assim, a arma que não quebra, o escudo que não quebra, a espada que destrói tudo e os contratos desses dois. Uhum. Muito bem. E uma última curiosidade pra gente fechar esse episódio, na verdade, é uma dupla curiosidade. A mansão do Verone, onde a gente vê
os meninos chegando pra conseguir o trabalho, depois a gente vê a Mônica se banhando no sol e tudo mais. Na verdade, ela é uma das mansões do Sylvester Stallone. Meu Durmam Deus. com essa. Durmam com essa. E sabe a cena icônica do carro caindo sobre o iate que a gente falou bastante? Pois é. Essa cena ela foi feita com efeitos práticos, com um carro sem motor e sem combustível. Cara, eu achei isso muito, muito legal. Então eles jogaram Muito de legal. verdade um carro. Não tamanho parece real, muito prático, né? Foi bastante É. prático, Guaxa. Foi bastante prático. Respeita Caramba. os trabalhadores do Eu cinema. achei que era um esquema de, sei lá, às vezes tipo de maquete, umas coisas assim, mas. Não, Com foi tubo um de efeito câmera, né? Os prático. caras jogaram um carro Não, de assim, verdade num barco. Outra coisa que é bem real neste filme, Paul Walker praticamente não usa dublê. Incluindo aquela cena que ele dá um cavalo de pau e começa a dirigir de ré. Ele fez essa cena ele mesmo. Ele era um cara que realmente gostava de carro. Aí eu fico na dúvida. Será que aquele carro do começo do filme era do Paul Walker no começo do filme? Ou será que ele fez como todos os atores e levou um souvenir pra casa? Ah, olha aí. Ele Fica falou, aí o ele falou com a esposa, eu vou questionamento. comprar um carro de corrida. Não vai, o dinheiro. Não, mas é pro filme, amor. Daí ele compra. ou eles falaram, aqui tá o seu salário. Ele falou, em vez de me pagar, me pague com carro e gasolina. E aí deram um carro pra Um ele. carro em inglês, porque eu quero o volante do lado errado. Exatamente. Bom, gente, agora é a hora de desacelerar. Por isso a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e a gente já volta com as nossas de cada vez. Não saiam daí. Muito bem, garotos. Chegamos agora naquele momento gostosinho de trazer indicações de coisas boas para quem tá nos ouvindo poder fazer enquanto o próximo episódio do Cabuloso Cast ou aqui do Perdidos na Estante sai. E eu quero começar com o Basso. Basso, qual é a sua dica da vez? Cara, a gente por ter gravado um Cinemação recentemente com o nosso queridíssimo amigo Rafa Arinelli, beijo Rafa. Beijo, Rafa. A gente conversou sobre vários filmes lá e um deles que a gente ficou falando era da animação do Homem-Aranha no Aranhaverso e através do Aranhaverso. Eu não me lembro direito os nomes dos dois filmes, mas principalmente do 2, que eu acho que é Into the Spider-Verse, que é o título dele. Através do Aranhaverso, é o segundo, né? Isso, Acho obrigado. E, cara, eu não assisti de novo o filme, eu assisti 2 cortes de 5 minutos e eu olho e falo assim, essa animação não tinha o direito de ser tão boa, sabe? É um absurdo. Eu vi a cena de abertura do filme, né, com a Gwen Stacy, e a cena de perseguição que tem no momento, que tem uma cena de perseguição de centenas de Homens-Aranhas, né, afinal de contas, né, é através do Aranhaverso, né, então não é spoiler, é óbvio que tem outros Homens-Aranhas, e eu olho e falo assim, cara, não é possível, assim, eu olho, de verdade, eu não consigo acreditar que aquilo ali foi feito, sei lá, quando, pra mim, é quando eu falo pra Dô, talvez que eu escuto o Bohemian Rhapsody e tem a virada, e eu falo, puta que pariu, mano, como é que alguém escreveu isso? Então, assim, se vocês tiverem que assistir um filme por aí, tiver de bobeira, tem aí nos streams da vida, tem na internet fácil de achar. Pega o primeiro é muito bom, ele é um dos poucos filmes que, pra mim, tem aquela questão de o segundo é ainda melhor. Você vai ver uma animação como dificilmente eu acho que você vai ter visto, sei lá, nos últimos 15 anos. É um negócio assim absurdo de bom. Você tem não só as ideias que são colocadas ali, o roteiro que eu acho muito bom. Você tem enquadramentos que tem vontade de imprimir em lâminas grandes pra poder deixar espalhados pela casa, sabe? Eram coisas pra você montar mesmo e deixar como exposição em algum lugar, né? São verdadeiras pinturas a animação toda, né? Então fica de indicação aí, tanto o 1 quanto o 2, mas principalmente o 2 da animação do Homem-Aranha. Inclusive o terceiro já tem previsão de estreia já para junho de 2027. Então... E eu acho que o 2 é de 2022, 2023? 2023. Sabe, você fala assim, cara, mas 4, 5 anos pra sair um filme? Porque quando você vê, você vai ver. Assim, cara, sei lá,
A abertura do filme provavelmente levou 3 anos com 85 pessoas animando, dedicado pra isso, porque eu não consigo fazer ideia das centenas de milhares de horas que devem ter sido envolvidas para fazer essa animação. Ela é muito boa. Arrasou. Guaxa, qual é a sua dica da vez? Se você estiver falando, você tá no mundo. Eu nunca faria isso, seria muito feio, né? Culpado. Assim como o Basso, eu quero falar sobre uma animação também, que pode ser conferida na forma de mangá. Por sinal, o mangá vai sair em português. Tu pode achar pela internet, eu não tô incentivando ninguém, né? Mas ele vai sair oficialmente em português agora em agosto, o primeiro volume, que é Bem-vindo à Escola de Demônios Iruma-kun. Eu acho que esse é o nome que ficou em português. É Bem-vindo à Escola de Demônios, Iruma-kun. 01 é o primeiro volume que vai sair. Ele é um mangá escrito por uma mulher, o que já é diferente da maioria dos grandes animes que a gente tem, os famosão, né? E ele é meio de humor e ele brinca muito com a fofura e o mundo dos demônios. A história é que o protagonista, ele tem péssimos pais que o exploram desde de criança e um dia eles simplesmente vendem ele para um demônio. Um demônio aparece que quer comprar seu filho. Esse demônio compra porque ele quer um neto, porque todos os demônios velhos poderosos têm um netinho e ele queria ter um netinho para ele. Esse plot depois é expandido, mas em resumo é isso que a gente precisa entregar aqui. E daí ele é o contraste de um humano que, se for descoberto no mundo de demônios, ele vai ser devorado, frequentando uma escola de demônios, e ele brinca muito, como eu falei, com essa ideia o personagem do Iruma, ele é uma pessoa muito pura, ele é ao contrário de seus pais, ele é uma pessoa muito boa. Então é esse contraste dele com aquele mundo, e é uma comédia, né? Os demônios não são, assim, malignos, embora tenham vilões e tal, tem as suas lutinhas também, mas ele é um anime, um mangá muito de conforto pra mim, e pra muita gente que acompanha lá na taberna do Guaxinim, né? O lugar onde eu vivo com os meus amigos. Então, assim, é um mangá que tá saindo agora no Brasil em agosto, que vocês podem acompanhar, vai ser aquele volumezão com 3 volumes japoneses num só, né? É um livro. Ou o próprio anime tá na Crunchyroll, e já tá saindo agora a 4ª temporada. E, cara, assim, é maravilhoso. Quem gosta desse negócio meio de escola, eu não vou citar a da transfóbica lá, mas é uma ideia é uma escola diferente com uma pessoa que não deveria estar lá, é aquele mesmo plot, e agora está, e à medida que ela vai aprendendo sobre aquele mundo, ela vai aprendendo sobre ela também, sobre as pessoas em volta dela. Então, cara, é maravilhoso. Conheçam Iruma-kun. Adorei, Guaxa. Caio, qual é a sua dica da vez? Eu faço eco nas 2 dicas, eu aprovo as 2 obras aí, indicadas pelos meus colegas. E já que tá todo mundo nesse ritmo, eu tô de animação e de coisas assim, eu vou também indicar um anime. Ele tem no YouTube, oficialmente, eles lançaram agora recente, saiu uma temporada, chama Akane Banashi. E ele é uma história, no Japão tem um estilo de performance, de contar histórias, que chama Hakugo, que é uma pessoa só, sobe no palco e ela conta historinhas, tipo contos de fada, histórias folclóricas e típicas, e ela faz todas as vozes enquanto ela tá sentada, e aí ela vai virando o rosto pra um lado e pro outro, e existe esse estilo de contar histórias que tá morrendo no Japão, e aí tem um mangá que conta sobre uma menina que pratica essa arte, e ele é muito assim, sobre essa curiosidade desse Hakugo, como ele funciona, e tem essa pegada de como se fosse uma série de esportes, porque você tem estilos diferentes de contar o Hakugo e todo esse tipo de coisinha. E saiu no YouTube agora, terminou a primeira temporada recentemente, tem 12 episódios. Chama Akane Banashi. E é sobre, pra quem tem uma curiosidade de ver um estilo de uma coisinha assim diferente, eu recomendo ele. É uma pegada um pouco diferente, não é tão empolgante como anime, mas eu gostei bastante. Muito, muito bom. Vários animes e animações. Agora quero ver você agora, Domênico, indicar também uma animação, então, pra gente ficar no flow. Vou ficar devendo, amigo. Vou ficar devendo. Lo siento. O podcast é meu, faça o que quiser, disse Domênico. Não é? Mais ou menos isso. Bom, eu vou reiterar aqui a dica do Basso e convidar você que tá ouvindo a gente a ir lá no site do Cinemação, a procurar aí pelo episódio 652, onde eu e o Basso fomos lá, muito bem recebidos pelo Rafa, e nós falamos sobre grandes cenas de aberturas dos filmes. Ficou um episódio muito legal, foi muito bom de gravar.
Eu acho Finalmente que... a gente foi falar de cinema de verdade na Cinemação, porque o Rafa sempre chama pra fazer uns papos maluco, filosófico, caralho a quatro, e finalmente a gente veio falar de filme. Ah, mas tem umas loucuras, umas filosofias ali bem arineliana que o Rafa propôs pra gente, então ficou um episódio muito gostoso e bem legal. E minha outra dica, que na verdade era a minha dica original, eu e o Basso a gente tá assistindo Two Broke Girls, que é uma série que tá disponível na HBO. É uma série já antiga, uma série de comédia, uma série que a primeira temporada eu gostei bastante. Então, pra quem ainda não assistiu e tá afim de uma sériezinha ali de 20 minutinhos pra assistir, pra dar uma desopilada, fica a dica aí. Eu acho que vale a pena passar por essa série que, até onde eu sei pelo menos, deixou uma legião de fãs aí, órfãos, quando terminou. Bom, Basso, Caio, Guaxa, muito obrigada por vocês virem aqui no Perdidos na Estante. Foi muito divertido reassistir mais Velozes e Mais Furiosos e recebê-los aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por mim, a gente assistia o filme e semana que vem já gravava. Calma, Guaxa, vai ter o próximo, fica tranquilo. Eu acompanho, eu espero vocês mês que vem. Temos um date. Bom demais, né? Curioso que eu não me lembrava da inesquecível cena do balde com um rato, mas não teve como não falarmos dela. Ela é muito chocante mesmo. Eu acho que agora eu não me esqueço mais. Na próxima cobertura da franquia, nós vamos para o outro lado do mundo para falarmos sobre Velozes e Furiosos Desafio Tóquio, que é, bom, diferente de tudo até aqui. Mas, antes disso, nós vamos para Ítaca, Troia, mitos e fantasias. Sim, no próximo episódio do Perdidos na Estante, nós vamos falar sobre a Odisseia de Christopher Nolan. Já te adianto que a nossa análise foi bem diferente das que você tá encontrando por aí, onde tá todo mundo lambendo esse filme, achando que é o melhor filme já feito na história do cinema hollywoodiano. Nossa, que inventivo, nossa, que incrível, nossa, que perfeito, nossa, que adaptação, nossa, o filme da vida de muita gente amou de paixão e tá tudo bem, mas a gente também tem várias críticas pra fazer, então a gente se aterrou na realidade, trouxemos reflexões e análises também pautadas com o tempo que nós vivemos e bom, espero que vocês gostem do episódio, porque ele vai destoar de muita coisa que só tá vendo os pontos positivos nessa adaptação. E enquanto o nosso episódio tá saindo do forno, eu te lembro que o nosso Instagram é o @perdidosnaestantepod. Se você estiver por lá, você também pode amigar comigo lá. É só me procurar em domenica.mendes. Agora, se você é do grupo de pessoas que usa o Blue Sky, que saiu daquela rede tóxica e tá buscando um céu mais azul, você me encontra em Domenica Mendes, o Caio em K-YOH e o Guaxa em Marcelo Guaxinim. O Guaxa, você já sabe, ele também apresenta o RP Guaxa. E no último episódio que ele lançou, ele narrou uma aventura pro Baço com uma outra pessoa. Então tá aí o convite para você ouvir essa aventura. Obrigada por nos ouvir até aqui. Eu espero que você esteja gostando da nossa cobertura e que você continue acompanhando a gente nos próximos episódios. Um beijo, boa semana! Esse episódio foi apresentado por mim, Domenica Mendes, Guaxa, Caio Lourenço e Senhor Baço. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros, com montagem final minha. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design com narração de Jo Bonner. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!